Fala galera, hoje é um dia muito importante aqui para a Expedição Sonho Pacífico. A gente sabe que uma expedição desse tamanho, né, quase 8.000 quilômetros, começa muito antes de girar a chave e colocar a moto na estrada, né? Então, tô aqui hoje na Dick House, oficinando o Maurício. Maurício que, desde sempre, aí, eu acho que ele foi um dos primeiros a saber da expedição. Lembra que eu vim fazer qualquer coisa na moto aqui? Falei, cara, esse pá tá querendo ir pro Chile, não sei o que, desde então... Você já veio amarradão, botando pilha. Não, vamos fazer, a gente prepara a moto e tal. Então, agradecer em primeira mão. E antes da gente preparar a Himalaia e entrar nos detalhes ali do que a gente vai modificar nela, eu queria trocar uma ideia, mano. Massa. Tipo, por cima, o que a gente pode prestar atenção, o que a gente toma de cuidado antes de uma viagem dessa, tá ligado? Sim, com certeza. Tem muitos pontos que a gente pode prever de dar um problema, né? E também alguns conselhos que você vai poder levar tanto para sua viagem como qualquer viagem para ter esse rolê, uma dor de barriga na estrada, né, o perrenguinho, os cuidados diários que você vai ter que ter cada km, né, dando essa atenção para a máquina para ela não deixar você na mão. Irado. A gente tá fazendo assim sem muita condição, vamos dizer assim. Então, não consigo tudo do bom e do melhor, não sei o quê, mas não quer dizer que a gente tá fazendo de qualquer jeito. Sim, com Saca? certeza. Então, tipo, qualquer dica, qualquer tipo de preparação, cuidado, precaução que a gente puder saber antes de se preparar, melhor, né? Então, vamos trocar um pouco dessa ideia aí. Certeza. Já é? Você quer se apresentar, mano? Quer falar um pouquinho? Então, galera, eu Sobre sou Maurício, né? Maurício Dickman. Hoje eu sou proprietário, mecânico, lavador, tudo da Dick House, né? Dick House é eu e minha esposa só, então a gente é pau pra toda obra aí. Então eu sou técnico já há quase 20 anos, né? Comecei com meus 15 anos aí de moleque ali, já mexendo com moto. Hoje tô com meus 33 anos e desde que eu comecei eu não parei mais. Então a paixão por duas rodas sempre só foi aumentando. E os últimos 7 anos atrás eu me envolvi com a Royal Enfield, né? Que já era uma marca que eu já via desde moleque, assim, né? Porque é a primeira marca que teve aí, né? Então as primeiras oficinas que eu trabalhei já trabalhava com motos já de média, alta cilindrada antiga. Então já tive contato com ela antes dela vir, dessa pegada que ela tem, né? Então isso já há muito tempo. E aí quando teve essa oportunidade, nossa, super abracei, fiquei por 6 anos dentro da concessionária. Então chefiei, liderei a equipe por todos esses anos, né? Tive vários treinamentos técnicos da marca, de todos os modelos vigentes até hoje, menos a Bear agora, a Bear, que eu não tive treinamento, mas todas as outras eu tive treinamento técnico dentro da fábrica, assim. E hoje tô com a minha oficina, né? Tô tocando a minha oficina, mexendo com Royal, continuando mexendo com Graças a Deus. Então é isso. A gente tem um lugarzinho pra ir quando, né, quando precisa de um help aí, tem aí. a Dick House tá aí pra acolher todos os proprietários aí que estão seguindo esse caminho alternativo. Então vamos lá, especificamente sobre o projeto Sonho Pacífico agora. A gente vai em duas Himalaias, a minha 411 e a outra 450. No caso, né, a 450 foi tirada zero, então ela tá mais ok ali, com menos desgaste. Mas essa aqui é uma 23 com 20.000 quilômetros, né? E a gente tá prestes a meter mais 8 diretão, sem parar. Sim. Então, desse contexto, né? O que é, assim, por onde que começa, né? Então, basicamente, é uma motocicleta, principalmente Himalaia, né? Falando da Himalaia 411, essa média de 20 mil, a gente já tem várias coisas com desgastes aí, que é comum. Kit relação, né? Kit relação, pneu, suspensão já é algo a se pensar também. Dentro do manual a gente tem isso, cada 20 mil, né? Fazer fluidos de suspensão, freios. E agora pensando em viagem, né? Então tem muito mais coisas que a gente precisa dar uma olhada no aspecto geral. Então, a ideia é o quê? Desmontar, deixar praticamente o chassi ali e o motor no lugar, o resto a gente vai vindo lubrificando, verificando tudo desde rolamento, cabeamentos, suspensão, freio. Então a gente vai ver tudo que tem e o que não tem dentro dela e que a gente precisa fazer nisso. Não dá pra negligenciar nada, né? Porque, imagine, qualquer parafuso que esteja meio mal apertado ali pode virar uma Pode King Kong, virar uma dor de cabeça grande, assim, né? E estraga a viagem, né?
E vale lembrar também, salientar que são, né, quase 8 mil quilômetros, não necessariamente do asfalto perfeito e, né, as condições perfeitas. Então, assim, tem diferentes terrenos, diferentes climas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você está revisando ali, né? Altitude, tudo, você vai estar, né, indo para o outro lado, né? Então, por onde que começa, depenando tudo para conseguir olhar tudo no detalhe. Isso aí. Então, agora, passando para a parte de motorização, né? O motor. O motor é outro que precisa de uma atenção redobrada, porque é ele que vai carregar a gente ao longo do caminho inteiro, né? E com 20 mil quilômetros, eu acredito que já tem um certo desgaste ali, né? Eu escuto o tic-tac já das válvulas, que eu vim guardando para fazer mais em cima da hora da viagem, né? Sim. Então, além disso, que é mais óbvio, assim, né? O que dá pra gente... O motor é o coração da motocicleta, né? Ela que vai te dar a força, que vai te levar. Se ele parar, parou. Boa, fodeu. E é o mais complexo de se resolver, né? Sim. Com um pneu furado, uma corrente que arrebenta, você dá um jeito. Agora, o motor quebrado, a gente já tem uma... Se tem alguma coisa ali que a gente precisa ter uma certeza, é esse, que não dá pra resolver no... Sim. Então, cara, revisão de motor, basicamente, a gente vai fazer troca de vela, ajuste de válvulas, né? Óleo e filtro. Isso é o básico que a gente consegue ver. Dentro disso a gente pode medir a compressão do motor para ver como que tá essa pressão dele. Dentro disso a gente consegue ver um desgaste. Se é uma compressão que tá legal, um motor que tá com uma taxa boa. Então a gente já consegue ter um feedback legal disso. E você precisa fazer alguma coisa, né? Perfeito. E aí dentro de ruídos a gente consegue ver algumas coisas também. Então, as coisas básicas que a gente consegue revisar e já prever alguma coisa. Eu não sei se é de todas as Royals ou da Himalaia em si, mas essa é a minha primeira Royal. Eu percebo o motor sendo bem resistente, vamos dizer assim, né? Ele é bem robusto, assim, uma construção sólida, sabe? O que a gente fala que é um motor super quadrado, né? Um motor com torque, força. Mas não é um motor para uma rotação tão alta. Tanto que a gente tem uma moto, essa motocicleta ela trabalha limite, o headline dela tá em 9.000 RPM. Então o que a gente sempre fala? Cara, viagem cruzeiro 4.500 RPM. É isso que você vai manter. Perfeito. Uma ultrapassagem, as coisas maiores, você vai subir um pouco e vai voltar. Mas mantendo essa faixa de rotação, você mantém a vida do motor. Perfeito. Né? Temperatura, é um motor que aquece bastante. Então tem que pensar um pouco. E ele tem uma construção assim mais seca também, né? Não tem tanta recurso eletrônico, alguma coisa assim, né? Super simples. Falando assim, que a gente tem nacional hoje é um CGzão. É um motor com 2 válvulas, válvula mecânica, fácil de ajustar, fácil de resolver. Né? Se tiver que arrancar um cabeçote, é super simples, não requer muita habilidade nem tanta ferramenta específica para isso, assim. Então é um motor muito fácil de se trabalhar, né? Mas mantendo os cuidados com ele, cuidado de óleo, e durante esse percurso, nível de óleo sempre vai ter que estar olhando, então você está trabalhando com uma rotação de motor constante, uma temperatura alta, que quer dizer que é muito provável que vá consumir um pouco de óleo, né? A pressão e temperatura pode baixar. Então isso a gente vai ter que estar cuidando. A ponto de ter que levar um galãozinho? Com certeza. De ter que completar isso sim. No mínimo a cada 1.000 quilômetros aí é provável que tenha que se completar um pouco de óleo. E quando eu bater 5 de... Aí substitui. Troca tudo, né? Troca o óleo. Bom, passando pelo motor, que eu acho que é o principal ali, né? Que não pode dar pau, tem outro carinha bem relevante, que é o sistema inteiro de transmissão, né? Sim. Então a parte da relação ali, eu acho que, inclusive, já andei mostrando lá no Instagram. Meu Deus do céu, que vergonha. Tá feio. É mais pela transparência aí, pra galera ver que é real, que é de verdade, mas tipo assim... Não, e essa relação já faz tempo já que ela já tá desgastada. Faz meses, né, que você já tava me cobrando já. Eu falei, calma, para, mais 5 meses, aí eu troco. Não, chegou a ficar bem feio assim, mas enfim. No contexto de, né, todo mundo que for fazer uma viagem dessa, o que a gente olha na transmissão? Transmissão. Bom, falar um pouco de transmissão, né? Basicamente o que é? É que a força do motor que você vai aplicar na roda. Então a gente tem 2 engrenagens, que é o pinhão, a engrenagem menor, que vai na saída do motor, e a engrenagem maior, que é a roda, né? E o que liga isso é a corrente. Então isso é um conjunto de transmissão. O conjunto de transmissão, ele tem folga específica e lubrificação. Isso é o ponto básico que você vai ter que manter. Durante a viagem, você vai ter que estar lubrificando, esticando essa corrente. Sim. Hoje a gente vai fazer a substituição do kit, né? Então a gente vai trocar o kit completo, né? E conferir já os coxins, que são os amortecedores dessa coroa traseira. E a corrente, né?
Então é isso, a gente vai fazer essa troca do kit, mas ela vai sempre ter essa manutenção. Corrente, ela sempre tem manutenção. Diária? Não diária, mas depende de km, né? Então a média aí para uma lubrificação 300 a 500 km tem que fazer uma lubrificação dependendo do que você usa para lubrificar, né? E ajuste aí depende muito, a cada 1000, a cada 500, isso é muito visual, é muito mais visual, é difícil de falar. Cara, você vai fazer a cada 200 km, mas pode ser que você está usando um lubrificante bacana, não pegou chuva, não pegou estrada, ele não vai sair em 200 km. Agora tá usando um sprayzinho mais tabajara, vamos colocar assim, tá rodando numa estrada, então você tem mais rotação, tende a sair muito mais rápido esse spray, essa lubrificação. Né? Então aí, em viagens assim, a gente aconselha diariamente lubrificar. Então antes de você sair, ou chegou do rolê, vai descansar, monta suas paradas pra você descansar, lubrifica a corrente, fechou. No outro dia ela já tá lubrificada. O ideal de lubrificação também não é você só passar a graxa e já sair não, tá? Você tem que esperar no mínimo uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para ela aderir. E aí você consegue rodar. Você comentou até de quando chegar para encostar, né? Montar o clutch, por exemplo, já dá essa olhada. Já dá essa olhada. No dia seguinte, faz até mais sentido, porque, né, naquela sede, pressa ou sono, de sair às 5h30 do outro dia, você... E isso vai manter a vida útil, né? Quanto mais lubrificada ela tiver e menos suja, menos ela vai soltar, digamos assim. Perfeito. Né? Então você vai ter menos ajuste, vai aproveitar mais o kit. Então não necessariamente ajustar todo dia, mas checar. E lubrificar. Tá, beleza. Anotado. Eu queria te perguntar se transmissão também entra câmbio, por exemplo, marcha, né? Ou isso tá mais para motor? Mais para motor, tá relacionado ao motor, né? Porque dentro do motor a gente tem lá todas as engrenagens que compõem de primeira a quinta marcha nesse caso. É como se fosse aquelas engrenagens de bicicleta que você vai trocando a corrente mesmo, ali é basicamente isso. Sim. Só que toda essa força é passada para o eixo secundário, que é o pinhão, que é onde a gente tem o pinhão ali, que é onde transmite isso. Sim. Então lá dentro do motor vai passar essa força para o pinhão e aí ele vai alimentar a corrente traseira. Mas assim, não tendo uma queixa sobre o câmbio. Não tem problema. Não olha? Câmbio de Royal em geral é um câmbio muito parrudo, né? Da Himalayan também, é um câmbio muito parrudo. A gente vê até que é um câmbio áspero, então ele não tem... Ele às vezes é difícil de engatar marcha. Sim. Tem muito histórico de, soltou, escapou a marcha. Não, porque ele é um pouco mais áspero mesmo, sim. Né? Tanto que a gente fala que as engrenagens dela, ela não tem alívio de encaixe. Os dentes, elas não têm um alívio para ele encaixar melhor. Ele é totalmente quadrado, ele vai criando esse alívio com o tempo. Então a gente fala que é um câmbio quase inquebrável. Sim, assim. Tem que, difícil da manutenção. Tem que vacilar para quebrar mesmo. Ele não é suave, assim, né? Que nem outras marcas, mas eu acho que é um aspecto que dá até mais robustez pra ele, sabe? Você chuta a marcha, dá aquele aquele soco. Justamente por isso, ele não tem esse alívio. A gente pega marcas japonesas, por exemplo, é feito um alívio para que engate mais rápido, mas é como se a engrenagem ficasse mais fina. Aqui a gente não tem isso, a gente tem uma engrenagem grossa, parruda, e aí o problema é seu. O teu pé que vai fazer a força ali. Perfeito. Né? Então, eu não tenho queixa do câmbio, a gente não precisa se preocupar. Então agora trocando para suspensão, né? Uma coisa é você rodar na cidade, o jeito que ela sai de fábrica, né? Aquele uso diário ali para trabalhar. E outra coisa é tanto o quanto a gente vai usar, né? Tipo assim, vai praticamente rodar metade do dia, né? Então vai ser horas seguidas e tochado de bagagem. Então eu acho que nesse aspecto muda alguma coisinha ou outra no quesito de suspensão, né? Com certeza. O ideal aqui, até como a gente falou, né? A ideia é ajeitar, geral, lubrificar tudo. Então a gente vai tirar essa traseira, essa balança traseira, fazer toda a lubrificação do sistema do link dela, que a gente chama, que tá ligado no amortecedor. Então a gente vai graxar todos aqueles eixos ali, deixar isso tudo, firme e macio, para o amortecedor sofrer menos, né? Tá. E o amortecedor, o que a gente pode fazer com esse amortecedor hoje é regular a carga dele. Então deixar a mola mais tensionada, porque você vai estar muito carregado, você vai ter muito peso. Então a gente tem que deixar essa mola mais comprimida para que trabalhe menos. Isso tratando de suspensão traseira. Para ficar mais seguro. Mais seguro também. Então você vai entrar numa curva ou qualquer elevação de pista, a moto não vai ficar descendo toda hora, mole, aquela traseira mole, sabe? A gente vê isso em carro mais pesado, né? Também, que entra numa curva um pouquinho mais forte, ele vai banheirando, né? Sambando ali. Moto também. Moto também, a mesma coisa. O amortecedor não pode ser mole, ele tem que estar firme, né? E suspensão dianteira, a gente já fez a caixa um tempo atrás, rolamentos e tal, mas a gente vai refazer, conferir, ver como isso está.
e óleo de suspensão. Então ali, essa suspensão telescópica hidráulica a gente chama, né? Então é uma suspensão que vai óleo dentro, basicamente é isso. Então a gente vai remover o óleo velho e colocar um óleo novo. A gente vai colocar um óleo já com uma viscosidade mais densa, que é um 10W Motul, que já é um óleo primeira linha. Isso vai dar um conforto e uma segurança bem maior, assim, para pilotar. Você vai sentir uma diferença bem grande. Ah, é? Justamente por isso, para descer, subir, ela vai estar muito mais firme, né? Porque as originais, ela vem com um óleo muito fino. De manual, se eu não me engano, é 5W, então é um óleo muito fino. Sim. E ainda é uma marca meio Tabajara, então assim, é um óleo que ele vai perder viscosidade muito rápido. Então você começou a andar, ele vai trabalhar, vai aquecer de 5, ele vai passar para 2W, até menos às vezes. Então fica muito mole. De onde ela vem, as pessoas são muito leves, são muito pequenas, não tem muito peso. Então é um óleo mais fino mesmo. Aqui a gente sempre passa com 10W, que melhora 98% da suspensão dessa moto. Essa é a diferença de falar com especialista, né? Pra mim, suspensão de moto primeiro que era só a mola de trás aqui. Então, bengala também é cheio desses detalhes assim. Então, a gente vai com ela turbinada. Sim, com certeza. Esse dá pra chamar de preparação da viagem mesmo, né? Porque vai... Um upgrade que você vai fazer já na suspensão, no geral. Então, parte elétrica, né? Nas Royals a gente não costuma ter muito problema elétrico, até pela construção mais... simplificada, né? não gosto da palavra simplificar, mas ela é mais objetiva ali, né? Só pelo necessário. Mas, que nem a gente vai produzindo conteúdo, né? Então vai ter lá seus carregador pendurado na moto, um farol auxiliar que de repente, né, anoiteceu, precisa pilotar de noite, e também no camp eu penso em usar esse farol auxiliar para dar um help lá. Então, essa parte de carga tem que estar bem em dia, né? Eu sei que a bateria é o caminho mais óbvio, mas no geral, assim, o que mais que a gente olha antes de jogar? Então, é bom a gente dar uma verificada. Ela tem alguns relés que fazem ativação de bomba de combustível, por exemplo. É um cara que é bom a gente verificar, pode estar sujo, pode estar mal conectado, e isso vai te dar dor de cabeça. Pode fazer parar de funcionar uma bomba, para de funcionar a moto. Basicamente é isso. Conectores, né, tantos conectores de bobina, tem tudo, toda peça tem uma ligação elétrica praticamente. Né, que se estiver mal conectada, se estiver suja, se tiver alguma obstrução, ela vai te dar um problema. Né? Então, na parte elétrica, a gente vai trabalhar isso, verificar todos esses conectores, desde miolo de chave até a lanterna traseira. E parte de carga, então a gente pode ver, hoje temos equipamentos para testar a bateria, ver se ela tá, como tá a vida útil dessa bateria. Ou tá 100%, tá 90%, tá 30%, a gente consegue ver isso. A bateria, além de receber carga, ela tem que estar recebendo carga, tem que armazenar, e ela tem partida também, né? Que são 3 partes, são coisas à parte, assim. A bateria pode estar com a carga 100%, quase 13 lá, volts, mas ela pode não ter partida, que é o RCA que a gente chama na bateria. Então, quando precisa puxar dela, ela não dá conta de entregar. É aquela parte mais... Então, não necessariamente ela tá boa ou tá ruim, você consegue mensurar a saúde dela. A saúde dela. E a gente consegue ver o sistema de carga, como ele está carregando, né? A gente consegue ver quanto ela está carregando ali, se está carregando 100%, como que está a resistência do alternador, que a gente chama, que no caso da moto é o... alternador, né? Não, ali a gente tem umas bobinas que é o estator. Estator que está dentro do motor ali. Por isso a importância de manter nível de óleo também, que ele está lá dentro, né? Ele está refrigerado também por óleo. Então, se você deixar esse motor aquecer demais, baixar óleo, é uma das peças que sofre mais ainda. Não imagina. E é esse cara que vai sofrer para carregar tudo que você tem de elétrica. Exatamente. Então, elétrica a gente negligencia. Eu como, né, piloto apenas, e você como mecânico, né, sabe melhor que ninguém. Mas não é só lâmpada e painel e acessório, então. Esse é o básico, esse aí é o que a polícia pode te parar. E te dar uma multa por não ter. Mas não, basicamente faz ela funcionar, né? Qualquer componente da moto ele precisa de 12 volts dele ali, senão nem entra em ação. Né? Exatamente. Então, beleza. Mecânica da moto em si, eu acho que cobrimos tudo, né? E aí, mais pro lado da expedição, da preparação dela para uma viagem que nem essa, são os acessórios, né? Então, a gente precisa proteger o conjunto, dar mais conforto para a pilotagem, vamos dizer assim, e mais utilidade, né? Então, além de estar ali só curtindo a paisagem, a gente vai estar fazendo milhares de outras coisas, né? Durante esse período. Então, eu trouxe bastante acessório, mas eu queria ouvir de você, assim, o que seria essencial, né? Tipo,
além do óbvio, o que a gente tem que pensar assim que seria útil numa expedição como essa, né? Sim. O acessório justamente vem para isso, né? Vem para te ajudar, te auxiliar ali, né? Então, por exemplo, como que você vai levar todas as suas coisas? Você vai precisar de alforge, de baú, de alguma coisa. Para isso tem que ter um suporte. Então, você vai ter que ter um suporte de alforge, um suporte do baú, que isso também te protege até a própria motocicleta, né? Caso de uma queda, alguma coisa, como você já tá com os protetores de mão ali, além de proteger a sua mão de uma pedra, alguma coisa, ela vai proteger os manetes. Primeira coisa, cair no chão, pegar aridão. Então, né, se perder um manete, por exemplo, já fica ruim pilotar. Dependendo se quebrar no toco um manete de embreagem, como é que você embreia, como é que você sai, fica muito mais complicado. Então ele serve essas duas funções, né? Proteção e carregar suas coisas ali, né? Tem tudo isso. Por exemplo, farol auxiliar que a gente vai trabalhar, vai ajudar. Se você pegar um trecho de estrada à noite, o farol auxiliar vai te ajudar bastante nisso, né? E proteção, tem algumas proteções. Acho que você pegou alguns acessórios do Bressan, você tem bastante esse lance de protetor de freio, protetor disso, aquilo que é interessante, né? Imagina ele que ainda faz essas trips doidas dele. Ficar da queda, você imagina cair e quebrar um burrinho de freio. Eu achei o máximo que ele, tipo assim, ele faz uma treta imensa, não sei o que, andando no modelo, e ele volta cheio de ideia, vai pro laboratório dele lá, sei lá como é que ele inventa essas coisas, e sai com a solução pra ajudar todo mundo que tem, né? Então, isso aí. Então, acho que a dica maior aqui seria pensar... É meio particular, né? Porque tem uma expedição que você vai fazer e vai dormir na casa de alguém, tem uma expedição que você vai fazer e vai montar camping, que é o nosso caso, tem expedição que você vai precisar rodar à noite, tem expedição que não, então pensar na utilidade e na versatilidade das coisas que você vai colocar na moto, né? Então, por exemplo, entre um afastador, a gente tava trocando essa ideia no off aqui, entre um afastador de alforge, que só apoia ali a tua bolsa que você vai carregar na lateral e um suporte mais parrudo, mais resistente, que vai proporcionar uma segurança para a moto se vier acontecer uma queda. Então, tentar escolher o que traz mais benefício sem exagerar, né? Pensando que assim, uma trip por aqui, coisas pequenas, viagem curta, você consegue planejar um pouco melhor isso. Agora, você tá indo numa trip que, mesmo planejando, pode sair algumas coisas, né? Tipo, você tem uma ideia de chegar em tal lugar, mas você não conseguiu chegar naquele tempo hábil. Vai que você precisa rodar um pouco à noite. Então, o farol vai te ajudar muito nisso. Então, pensar nisso, que você tá indo pra uma trip que, assim, tudo tá programado, mas pode sair coisas, né, da programação. Se for rodar 6.000 quilômetros. É muita coisa que vai acontecer nesse meio tempo. Perfeito. Então, isso vai te auxiliar. E seja o que for que a gente decidir, se trouxer aí, você dá um jeito. Tá resolvido. Aí... Fora da moto, mais curiosidade minha, assim, tipo, chega muito caso de jeito aqui que veio de uma trip, aconteceu alguma parada, algum BO pra você resolver? Cara, tem, tipo, o próprio Bressan mesmo, furou o pneu, aí, pá, beleza, ele fez o conserto do pneu, o cara colocou no lugar, e na roda a gente tem na balança, no final delas tem essas chapinhas aqui, ó. Que elas são feitas, elas são reguladores. Então, isso tem uma porca, nesse caso da 411, ela tem duas porcas, né? Então, quando você efetua a manutenção, você tem que travar uma contra a outra. Porque senão ela vai soltar e ela vai cair no meio do caminho. E aí você perde essa chapa, você perde o regulador dela. Mas não sai o conjunto todo. Pode começar a afastar a roda, perder a regulagem da corrente, porque ele é feito pra isso. Ele vai desalinhar a roda e tudo mais. Então isso acontece. Às vezes o cara esticou a corrente, mas não travou. Ela vai cair. É o próprio Bressan, a gente fez uma chapa. E aí foi cagada do cara que mexeu, não foi nem negligência do dono. Mas assim, cara, borracheiro não mexe com moto, nem gosta. Né? O cara faz. E 99%, desculpa aí os borracheiros. Mas 99% dos casos, os caras ou coloca errado, coloca torto a roda, ou não aperta, cai, então, ou aperta demais a roda, que também é problema, a gente estoura rolamento, tem várias coisas. Então por isso que é muito importante também, tipo, saber colocar uma roda no lugar, regular, porque, pô, beleza, você não vai consertar o pneu, mas o cara que consertar, você confere depois, pra não ter essas surpresas, né? E aí, essas coisinhas, esquecer de apertar alguma coisa. E algum caso de, tipo assim, alguma negligência do proprietário, ou, tipo assim, esqueceu de ver, alguma coisa... Tem muita coisa, tipo nível de óleo, por exemplo. Esqueceu de ver o nível, rodou, acabou o óleo, travou o motor. Acabou. Corrente, andou solta, andou suja, andou seca, vai perder o kit. Faz uma viagem, perde a relação, né? Que é... Agora eu sei que não é barato, não mais. Cuida da tua relação. Cuida da tua relação.
E é isso é o que eu falo. Toda entrega técnica que eu faço, manutenção, eu faço uma entrega técnica de 3 cuidados básicos que você tem que ter ali. Calibrar pneu. Então, você deixou de calibrar o pneu, andou com o pneu murcho, vai desgastar ele, entendeu? Ele vai acabar muito antes do que ele deveria. Pode furar mais rápido, Sim. né? Corrente, manter limpa, lubrificada e tensionada. Então, se você deixou ela trabalhar folgada, ela vai desgastar muito mais rápido. Já teve casos de cliente chegar aqui de guincho porque caiu a corrente da moto. Caiu fora, ficou sem transmissão e é um perigo, porque você pode travar uma roda, você pode cair, pode se machucar. A minha tava bem ruim e acho que umas 2 semanas, uma semana atrás, eu escutei já. girar o pinhão sem girar a corrente, entendeu? Então ali já tava no limite dessa corrente pular pra fora, né? Exatamente. É isso aí. Nível de óleo, pneu e relação, básicos assim, onde a gente vê que tem muito erro, assim. E agora, aproveitando aqui um pouco da tua expertise, né? Vamos dizer que, pô, não consigo levar você na garupa até lá. Pra não ter que me resolver os BO da minha moto se aparecer. Então, tipo, o que seria interessante eu ter de ferramenta, por exemplo, entendeu? Tipo, o que é mais versátil, assim, no sentido de resolver vários BO que pode aparecer, sacou? Cara, a Himalaia é uma moto de manutenção simples. Então, a gente não precisa de ferramentas especiais para as coisas básicas, assim. Então, ferramentas que você tem que ter pro teu dia a dia ali, ou estrada, ferramenta basicamente para você tirar uma roda traseira, se furar um pneu, para você regular a sua corrente, vai ser praticamente as mesmas chaves para isso. Então, a 24, por exemplo, que é da roda, que eu acredito que tem até no kit, tem, ela é meio jaguarinha, mas quebra galho, né? 12, que é para você usar nas porquinhas ali, chavinha 12. Cara, chave 10, 8, que são chaves que você vai desmontar muita coisa, assim. Então, se tiver um joguinho de soquete pequeno com Phillips e de 8 ali a 12, 14... Dá pra tirar em soquete? Não precisa ser a chave de boca mesmo. Na roda você vai precisar de uma chave maiorzinha já, que ela tem uma pressão maior, assim. Essa das ponteirinhas eu acho que fica mais compacta, acaba fazendo mais sentido. Também, que aí você já pode fazer várias coisinhas. Acessar uma bateria, por exemplo, precisa de uma Allen 4, de uma Philips e de uma 10. Tá. Então são ferramentinhas básicas, assim, que você usa para um geral. No kit dela tem bastante coisa, mas não são ferramentas muito confiáveis. As chavinhas de bocas dela, tipo, eu já quebrei já usando, espana parafuso, então... Mas assim, um joguinho, um kitzinho, cara, de soquete, a gente já consegue fazer muita coisa. Uma chavinha 10, uma 8, uma Philips ali, você já dá pra quebrar um galhão. Um Allen também. Você viaja bastante também, né? Viajo, eu tenho meus kitzão. Eu viajo de Classic 500, né, cara? Então é tipo andar de E já vi botar na terra também, né? Não sei. Total. A 500 é uma das coisas que eu mais gosto, é isso. Tanto que as minhas motos usam pneu misto, assim, sempre. Porque no meio do percurso sempre tem uma terra. Que é pra não perder uma oportunidade se ela aparecer na frente. Porque o piloto é desbloqueado, né? A máquina tem que acompanhar. E, cara, na dúvida... Mas no teu kit, tipo assim, não deve ser só ferramenta, que nem, sei lá, eu separei um pedaço de silver tape. Sim, cara. Tie-up, velho. Forca-gato. Famoso enforca-gato. Você resolve muita coisa. Sim. Né? Um arame, ele cai, tem no caso da 500. Câmera de ar, né? Isso é legal ter, porque se furar, né? Pelo menos, tá no borracheiro, não tenho câmera, eu tenho aqui, né? Gente. Cara, alicate, as ferramentas básicas. No caso das minhas motos, eu já levo cabo, tipo cabo de bicicleta, de câmbio, eu consigo fazer cabo de acelerador. Ah, é? Se estourar, eu já me viro. Tem outros cabos que são mais grossos para embreagem, então eu já levo uns quebra-galho e cabo. Então, se der qualquer dor de barriga ali com cabo, eu já me viro. Cara, no teu caso, com uma viagem mais longa, apesar que a gente tá com um kit novo, talvez levaria até uma corrente sobressalente. Pode ser que você não use mesmo, mas pode ser, depende muito. Mas como a gente vai estar com corrente é um negócio que não tem como também. Então. Você falou, né? Tipo, não dá pra dar um migué. Não. Se a corrente arrebentou, por exemplo, você não sai do lugar, né? Não, já era. E dá pra levar essa que nós vamos tirar aqui. Dá, A gente vê como é que tá o estado em caráter de emergência mesmo? Pior dos casos, né? Dificilmente vai ter algum problema se manter na tensão correta. Sim. Pensar que ela tá com carga, então a gente tem que ter uma tensão legal pra isso. Mas é isso. E, cara, tie-up, cola, chiclete. E muita criatividade. Eu ia falar outra parada, mano. Caralho, o que era? Eu tinha visto com isso. Sobre isso. Ferramenta, coisa arada. Leva uma corda. Lembrei. Ser guinchado se precisar. Né? Corda é uma dica interessante, cara.
De repente uma moto puxa a outra, né? Pior dos casos. Uhum. E corda dá pra deixar pequenininha. Dá pra deixar. Achar uma fininha resistente. Não, eu queria te perguntar de peça sobressalente, saca? O que vale a pena você abrir mão daquele espaço no teu armazenamento ali que, tipo assim, pode vir a resolver um BO, assim, coisas que vale a pena você abrir mão ali dos espaços que você tem de armazenamento, mas que, tipo assim, costuma quebrar com frequência, entendeu? Pode acontecer. Depende muito do teu uso, o que a gente vai estar usando, pastilha de freio traseira, principalmente, às vezes é bom ter, dependendo qual você usa mais. Talvez seja bom levar um jogo de pastilha. Você vai pegar mais reta, tem serra, não sei como que é. Fica desse tamanho, né? Então, talvez pastilha de freio seria interessante, óleo e filtro de óleo é interessante levar. Você não vai achar em qualquer lugar filtro de óleo para essa moto. O óleo também é mais complexo, mas é bom levar óleo. Desde completar ou troca, você vai precisar ter óleo ali. Pelo menos o suficiente para repor, não necessariamente uma troca completa, né? Mas leva pelo menos 1 litro de óleo ali. É o suficiente. Leva 1 litro de óleo que qualquer dor de barriga você vai estar completando ali. Talvez lâmpada de farol é interessante também, porque a gente não consegue prever quando ela vai queimar. Se ela queimar, você tem uma lâmpada na mão ali e já resolve. Cara, eu acho que básico é isso, assim. Poderia falar, leva corrente, leva 2 pastilhas, leva rolamento, mas eu acho que é muita coisa que provavelmente não vai ter necessidade. Por isso que a gente fala, a gente fazia uma revisão antes, a gente prevendo o problema, resolvendo antes, você não tem que consertar depois, né? Então, casos que a gente não consegue ver numa revisão, uma lâmpada, Sim. né? Tipo, a pastilha que vai acabar, por mais que seja nova, dependendo do teu uso, você pode ficar sem pastilha. O pessoal chegou aqui, o Bressan de Brasília e o Mário lá de BH, os dois sem pastilha de freio, um dianteiro de traseira. Então, imagina, são coisas que pode acontecer. Varia da qualidade dela também, né? Às vezes tá carnuda aqui, mas, tipo, é uma marca que vai chegar ali na metade da Argentina já foi saco, né? Exatamente. Tá. E falando agora um pouquinho sobre, tipo, esse modelo específico, saca? Eu acho que muito por conta do modelo da moto, me deu essa vontade de se jogar numa aventura dessa, sacou? Tipo assim, muito inspirado pelo que ela proporciona, assim, né? Não é uma moto que só anda na estrada, não é uma moto que pra dia a dia, não, ela aguenta tudo, entendeu? E tipo, o poder fazer isso com ela me deu vontade de fazer mesmo, sacou? É uma moto muito versátil, né? Sim. Então ela te atende muito bem num on-road, numa estrada legal, e num off-road é melhor ainda, que é mais a cara dela, né? Então, assim, é uma moto muito resistente, muito parruda, tendo esses cuidados. Então, assim, é um motor que trabalha com uma temperatura alta, né? Então, você vai estar viajando horas durante o dia. Então, assim, rotação do motor. É um motor que ele é feito não para velocidade, ele é feito para força. Sim. Himalaia sobe Himalaia, capaz que sobe mesmo, né? Mas é torque, é força. Sim. É diferente de, vou andar a 140 com a moto. Não, você não vai andar nisso. A velocidade média vai ser 90 a 100. É isso. Tem trecho lá, a gente optou por fazer o caminho mais difícil mesmo, sabe? Tipo assim, tem uma BR que passa do lado das cordilheiras lá. Passar do lado vai tomar no cu. Vai no mais bonito, né? Nós vamos enfiar no meio. Então, tipo assim, é hippie, aquelas costelinhas, entendeu? Tipo, a velocidade ali deve ser uns 40 km por hora. Com certeza, aí que você vai sentir muita diferença dessa manutenção de suspensão. Onde a gente vai estar trabalhando suspensão já para isso, né? E é aquilo, então é uma moto que ela vai até o fim do mundo, mas cuidado com óleo, cuidado com a velocidade, né? Então não é uma moto que você ficar mantendo ela no headline, trabalhando 6, 7 mil RPM direto, ela não vai abrir o bico, ela não vai gostar disso. Sim. Então ela é uma moto com torque, com força, então 4.500 RPM. É isso que você vai trabalhar. Uma ultrapassagem. Ventinha 100. É isso. Perfeito. Né? Cuidando disso. Cara, aconselho a fazer pausas também, até porque é cansativo. Então para dar um ar para a própria moto. Eu nunca viajei para rolês assim fora, mas o que a gente tem muito relato combustível também. Combustível da galera lá fora é muito mais forte do que o nosso aqui. Então o que eu te aconselho, usa a gasolina mais paia que os caras tiver. Só. Que já vai ser muito superior ao que a gente tem. Já tive casos de cliente fazendo um trip assim de motor quebrar, porque o cara tava tentando acompanhar uma BMW, por exemplo, andando mais forte e usando gasolina muito forte para ela. Ela não aguenta aquela explosão lá dentro. Então isso já
compressão de motor, tudo vai trabalhar. Vai ficar interessante, hein? Pega a gasolina mais pai lá, que é muito melhor que a nossa melhor aqui, que a né? nossa aqui. Irado. Não, vou me atentar a isso. E essas pausas que você tava falando pode ser, né, justamente na abastecida, né? Que Abastecido. a gente tem essa margem ali de uns 300 km mais ou menos. Para um almoço ali, dá um tempo pra ela dar uma resfriada e tal. E agora, aproveitando a deixa aqui que a gente tá na tua oficina, né? Você que já foi da concessionária e tal, conhece bem lá os procedimentos e, enfim, né? As motos, principalmente. A gente tá indo com a 411, que é essa minha, que eu já peguei usada, né? Inclusive, o cara foi pra Argentina, voltou, e aí vendeu, então eu peguei ela já tem... Ela tem mais experiência que eu nessas viagens internacionais. Agora, a 450 do Gustavo, ele tirou zero na concessionária e ainda tá na garantia, né? Então, tipo assim, entre fazer esse talento que a gente vai dar aqui dentro da tua oficina, que você falou que desmonta ela no pelo de novo, né? E aí, aquela revisão que é programada já da quilometragem da concessionária para esse contexto de uma viagem imensa que a gente tá se programando aqui, né? Qual que é a tua visão, assim? O que acontece, cara, dentro da construção da moto e o que a fábrica passa de manual para manutenção, às vezes não é o que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, lubrificação de caixa de direção, não tem no manual quando você faz. Balança, garfo traseiro, não tem no manual quando você faz isso. Perfeito. Né? Então tem muitos itens que o próprio manual não te diz quilômetros para fazer. Então isso vem da experiência, né? Caixa de direção de Himalaia, cara, cada 10 mil lubrificar. Né? A gente tem muito BO. Quando eu vim aqui, que eu te contei que tava querendo vir pro Chile, acho que eu vim fazer justamente a caixa de direção, né? E então tem muito isso, tipo, cara, não lubrifica, né? E isso condena. Guarda-pó da Himalaia, que é onde a gente tem, onde deveria segurar, reter toda a sujeira que vai pro rolamento, não retém muito, assim. A construção dela é feita para um lugar que não chove. Então você não tem essa preocupação. Aqui a gente pega muita chuva, né? O uso que a gente tem aqui é muito mais sinistro do que outros lugares, assim. O brasileiro, ele desossa mesmo, no meio do Himalaia. Então isso vai entrando muita sujeira, vai calejando esse rolamento, vai deixando ele pesado. Então se a gente não tem essa manutenção periódica de cada 10 ali, a gente fazer uma limpeza, lubrificação, ele não vai aguentar. Certo. Ele vai, às vezes vai chegar nos 15, 20, você vai ter que fazer uma troca que é muito pior. Sem contar que você anda com a moto sempre quadrada, né? Essa foi a diferença que você teve depois fez uma troca. Não, é absurdo, saiu outra moto. Então assim, falando entre diferença de manutenção, né? Trabalhos assim a gente leva de 3, a revisão da sua moto a gente vai estipular mínimo de 6 a 8 horas para fazer. Né? Então dentro de concessionárias isso não é viável, nem para eles e nem para você que tá tipo pagando para isso, né? Então, em muita coisa, eles, tipo, fazem uma linha de produção. É automático, assim. O que tá no manual, faz aquilo ali e acabou. Então, aqui a gente vê que precisa de muito mais cuidados, outras coisas que precisa, que isso vem com a experiência, carinho e cuidado mesmo, basicamente. Claro. Tem que pegar alguém que tá interessado em resolver pra você, né? Fazer e conheça, né? Por exemplo, Himalaia é uma moto que tem folgas de válvula de motor muito alta. Himalaia, se não tá fazendo barulho de válvula, tá errado. Tá errado. Errado. E se você faz um ajuste errado, você ferra o motor. Sim. Então tem que ter conhecimento um pouco na mecânica dela. É super simples, mas precisa conhecer alguns pontos. Então é isso. Depois tudo que a gente conversou aqui, tem bastante serviço para fazer na moto. Agora a Himalaia fica aqui na Dicky House, a casa do Mauricião. Então confiamos 100% no teu trampo e a gente vai mostrando tudo para vocês aí. Valeu. Valeu.